Assaltos, desastres aéreos, sequestros, acidentes de carro. Dependendo da intensidade de um evento ruim na vida das pessoas, é possível que elas desenvolvam um quadro clínico chamado, pelos especialistas, de estresse pós-traumático. O que dizer então do trauma vivido por quem perdeu ou até mesmo presenciou a morte de parentes e amigos soterrados por toneladas de lama e detritos na maior tragédia climática do Brasil? Como uma cidade inteira pode se recuperar depois de um choque de proporções tão grandes como o que aconteceu nesse início de ano? Essas são algumas das perguntas que nossa equipe fez à psicóloga Eliana Baia e que você confere agora aqui no 30 Minutos. Especialistas afirmam que a ação imediata das autoridades é essencial para evitar que as pessoas afetadas pelas enchentes e deslizamentos na região serrana do Rio sofram de transtorno de estresse pós-traumático. A condição pode se manifestar em pessoas expostas a eventos traumáticos, como desastres naturais ou episódios provocados pelo homem, como guerras, ataques violentos ou sequestros. A psicóloga Eliana Baia, que trabalha na Vara da Infância e da Juventude de Teresópolis, acompanhou de perto a dor e o sofrimento de dezenas de pessoas nos dias que se seguiram à tragédia. Olha, qualquer pessoa que passa por uma experiência de muita violência física, psicológica, pode desenvolver o que a gente chama de síndrome de estresse pós-traumático, que é uma doença justamente determinada pela violência, né? Por passar por uma situação que era inesperada e que a pessoa não tem como administrar com os recursos normais que a gente tem para situações do dia a dia. Então, essa doença ela tem um monte de características. Ela tem sintomas que são físicos e sintomas emocionais, que são depressão, uma ansiedade extrema, insônia, pesadelos, né, dificuldade de dormir, choro imotivado. Quer dizer, isso é o quadro mais comum e mais provável que vai acontecer com as pessoas que atravessaram essa situação. De acordo com a psicóloga, os efeitos causados pelo estresse pós-traumático podem atingir também o organismo da pessoa, causando vários problemas de saúde. Elas podem ter problemas de pressão, elas podem ter problemas cardíacos, problemas respiratórios. Quer dizer, a pessoa, a unidade, né? A pessoa inteira vai sofrer a violência, vai ficar um tempo com aquela, administrando, né? Metabolizando aquela violência toda que ela sofreu. E isso vai envolver tanto o psiquismo dela quanto o organismo dela. Segundo os especialistas, quando o perigo inicial já passou e a pessoa ajudou quem podia, ela para, respira e começa a ver a extensão do que aconteceu. É um período de confusão e desorientação. Um período de choque, quando a pessoa percebe que tudo mudou. A pessoa que perdeu um ente querido, ela, além da violência toda, ela tem a questão do luto, né, da perda que ela teria de qualquer maneira, ela teria mesmo que fosse uma morte em outra circunstância. Então isso daí se soma à situação do estresse que ela está vivendo, a perda, porque depois a perda está lá, a perda ela é irrecuperável. Então as situações mais difíceis são das pessoas, dos pais que perderam os filhos. É uma situação assim de uma tristeza absoluta, inconsolável. Há casos que, para enfrentar a dor tão grande de perder pessoas queridas em tragédias, muita gente tenta não pensar nisso, se dedicando a salvar outras vidas. Um rapaz que perdeu a esposa, perdeu o filho e que imediatamente se voluntariou com os bombeiros para ir no helicóptero ajudar na localização. Cada pessoa tem uma estratégia que ela nem conhece. Na verdade, assim, você só conhece uma estratégia dessa quando você se vê numa situação dessa. E algumas pessoas têm uma capacidade de superação que a gente chama de resiliência, né? Uma capacidade de lidar com a violência e de se recuperar da violência, de superar, de transformar aquela situação num crescimento pessoal. Então isso é muito variável e isso daí é imprevisível também. De acordo com os estudiosos, o diagnóstico do estresse pós-traumático só pode ser feito após 1 mês de sintomas ininterruptos. As pessoas com mais chances de desenvolver o problema são as que tiveram suas vidas ameaçadas e viram parentes morrer. Em seguida, vêm os que não correram risco de morte, mas perderam familiares e conhecidos. Por último estão as pessoas que não sofreram perdas diretamente,
mas que ficaram horrorizadas com o episódio. Algumas pessoas que estejam muito abaladas emocionalmente vão precisar também de um suporte medicamentoso, né? Elas vão precisar tomar um ansiolítico, né? Um tranquilizante, um antidepressivo, e aí é também uma avaliação que um médico que vem atender vai poder fazer, né? Se aquela pessoa, naquele caso, precisa de uma avaliação mais de um atendimento médico também. Agora, a psicoterapia costuma ajudar a pessoa a pensar nos recursos que ela tem para lidar com aquela situação. De acordo com os especialistas, cerca de 60% das vítimas de desastres se recuperam do trauma sozinhos, sem precisar de apoio psicológico. Para os 40% que desenvolvem o transtorno, a ação da comunidade com o apoio das autoridades é extremamente importante. Eu acho que esse movimento que a gente vê de solidariedade é também um movimento um movimento terapêutico. As pessoas se unem o que elas têm de melhor para lidar para explicar, para lidar, para consertar, para reparar o dano, porque isso afeta todo mundo. Afeta tanto quem está diretamente ligado àquilo, como quem viu, quem testemunhou, nós, então, que somos da cidade de Teresópolis, que estamos mergulhados nisso, que estamos lidando com a pessoa, você conseguir mobilizar as forças e ajudar as pessoas, isso ajuda muito a lidar com a situação. Isso faz uma movimentação das pessoas em torno da situação toda, que faz com que a gente se sinta menos impotente. Outro fator de fundamental importância para tranquilizar uma comunidade abalada por uma tragédia é a transmissão de informações bem apuradas. Durante a primeira semana após a catástrofe, vários boatos aumentaram ainda mais o clima de intranquilidade e confusão na cidade. Exemplo disso foi o boato de arrastão no centro da cidade, e até uma informação divulgada pela própria prefeitura que causou constrangimento à vara da infância e da juventude. Houve uma notícia equivocada que saiu publicada primeiro no site da prefeitura e que depois foi para todos os órgãos de comunicação, falando que haveria um cadastro de pessoas interessadas em acolher os órfãos da cidade. A gente teve muito trabalho para desmentir essa notícia e foi uma coisa muito constrangedora até para nós. Isso até trouxe a ministra Maria do Rosário para Teresópolis, e ela veio não só ver a situação das crianças que estavam nos abrigos de família, como também apurar denúncias de adoções irregulares que nunca aconteceram. A gente teve muita dificuldade de fazer as pessoas entenderem, e pessoas do Brasil inteiro, não falo pessoas de Teresópolis, a gente recebeu telefonemas do Oiapoque ao Chuí, de pessoas se candidatando à adoção desses órfãos que não existem disponíveis para adoção. Veja a seguir a repercussão da tragédia pelo mundo. Os principais meios de comunicação estrangeiros divulgam as imagens e as informações sobre a destruição em Teresópolis. E a incrível história da Cigana das Sete Encruzilhadas, uma entidade que uma médium afirma incorporar e que previu a tragédia em Teresópolis um mês antes da chuva que destruiu a cidade. Não perca! A gente volta logo depois das mensagens dos nossos patrocinadores.